Oiê, aqui é a Bre, como vai você? Eu espero que você esteja bem e sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu vou falar hoje sobre um assunto que, por mais que seja algo importante nos dias de hoje, eu acho que não é suficientemente falado, sabe? As pessoas não abordam isso da maneira que deveria ser abordado. Na verdade, nós estamos cada vez mais inseridos nesse meio, que é justamente o consumo. Nós termos cautela e prudência sobre aquilo que nós consumimos. E quando nós falamos sobre cautela, a gente não fala só com relação a selecionar o nosso consumo, a direcionar o nosso consumo. Nós estamos falando também sobre quantidade, que é exatamente relacionado aí a equilíbrio e a temperança. Nós somos bombardeados de certa forma, né, com informação para todos os lados. Antigamente a gente tinha a televisão, o rádio, que eram fontes de informação que disseminavam ali o que as pessoas precisavam saber, o que de certa forma manipulavam as pessoas. Então, você tinha as fofocas sobre celebridades, você tinha situações que estavam se passando ali naquele período, seja nacionalmente, seja internacionalmente, globalmente. Mas hoje em dia, com o advento e a popularização da internet, seja através do computador, tablet, celular, você consegue ter um acesso a uma gama de conhecimentos sobre todo tipo de coisa que você imagina. Seja saúde, religião, espiritualidade, psicologia, enfim, os assuntos são desde os melhores, vamos dizer assim, até os piores. Gostaria de trazer para vocês esse conceito para que vocês entendam que existir informação em larga escala, como nós estamos vendo, não é algo necessariamente danoso. Na verdade, é até uma consequência. Em Daniel 12, versículo 4 está: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará." De fato, o que nós vemos é as duas coisas, né? As pessoas correndo, nós vemos uma aceleração não só no tempo, mas na sensação das pessoas de que é como se nada estivesse parando, o tempo todo produzindo. E a questão do conhecimento se multiplicar, então as pessoas conhecerem de repente de coisas que elas nunca imaginaram que fosse conhecer na vida delas. Ou que isso, de certa forma, chegasse para cada casa, para famílias e transformar, né? Uma das informações mais danosas que eu acredito que tenham na internet, moralidade sexual, não é de hoje, né? É desde muito antigamente, com diversas civilizações antigas, mas hoje em dia é algo quase que banal, porque você consegue, com poucos cliques, com poucos acessos, ver essa questão. Ela deturpa a mente, né? E causa, muitas vezes, impactos relacionais. E aqui a gente também poderia incluir coisas que impactam os relacionamentos, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de pensar. São as drogas, são os videogames, são diversos entretenimentos que, no caso desses, né, de entretenimentos diversos, se nós não tivermos um cuidado, nós não tivermos uma cautela, uma prudência, isso acaba trazendo percepções e questões que vão se tornando enraizadas e acabam se tornando crenças limitantes ou problemas mesmo em diversos setores da nossa vida, seja emocional, seja espiritual. Um exemplo que eu poderia dar do consumismo danoso que é trazido através da internet é a acessibilidade da alimentação de má qualidade. Da mesma forma que hoje em dia a gente tem quase todo mundo falando sobre o quão é importante a gente se alimentar bem, nós temos plataformas que estão se ajustando para que direcione cada vez mais estímulo dopaminérgico em cada indivíduo que utiliza essas plataformas. Então não é diferente com os aplicativos de comida. Você tem acessibilidade a alimentos saudáveis, mas eles vão sempre direcionar para você alimentos não saudáveis. Isso causa dependência
e causa também um dano na saúde que vai escalando para diversas indústrias, porque a gente sabe que as indústrias maiores que existem hoje, elas trabalham em conjunto. Gostaria de tratar isso em outro vídeo, se vocês quiserem que eu fale sobre isso especificamente, sobre essa questão das indústrias e como sair disso, ou pelo menos buscar sair disso, eu posso estar fazendo. Em Provérbios 25:16 diz o seguinte: achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Ou seja, os prazeres, vamos dizer neste exemplo aqui, um prazer de comida, os prazeres eles estão disponíveis para nós desfrutarmos, desde que haja consciência e haja equilíbrio. O mel é um alimento saudável, que é muito demonizado aí em diversas plataformas, mas que a gente tem diversos estudos que comprovam o mel como uma iguaria que auxilia, até pode ser utilizado de meio medicinal no tratamento de doenças. Logicamente que tem todo um contexto, não vou explicar aqui que eu não sou dessa área, mas que se você consumir mel de maneira equilibrada e conforme as orientações, né, que sejam para você, você vai desfrutar daquele prazer. Mas quando você se empanturra, você exagera no prazer, que é uma tendência muito grande do ser humano, né? E é um dos maiores objetivos. Quando você exagera, por consequência, vem o quê? Vem problemas, seja de origem emocional, seja de origem física, seja de origem espiritual, seja mental mesmo, intelectual. Porque, por exemplo, o excesso de comida pode levar à obesidade. A obesidade também traz consequências neurológicas, traz impactos significativos na forma que o indivíduo pensa, na forma que o indivíduo age. E vai muito mais além do que comida. Por exemplo, quantas vezes você não se sentiu mal por ter passado tempo demais ocioso na tela? Seja rolando ali o feed das redes sociais, seja assistindo inúmeros vídeos, seja assistindo filmes, seja abrindo uma plataforma de streaming e passando tempo demais lá. Quantas vezes você se sentiu irritado por ser interrompido, inclusive, de ficar tornando o seu tempo ocioso, em vez de fazer algo que contribua para você ou para a sociedade, ou ambos, né? No caso, a gente está em serviço. Quantas vezes você se sentiu controlado pelo algoritmo? O nosso cérebro, ele é extremamente influenciável, seja para o bem, seja para o mal. Só que nós temos uma tendência muito grande de sermos influenciados para o mal. E é por isso que nós temos que prestar atenção que a Bíblia fala a respeito de orai e vigiai, é justamente sobre isso. A oração é um fator importantíssimo na vida daqueles que seguem a Deus, independente de denominação religiosa, mas que se a gente for analisar esse versículo com mais profundidade, a gente vai entender que é sobre a gente perceber, porque os pensamentos também emanam, né? Os pensamentos, eles têm vibração, os pensamentos, eles têm frequência. Tudo na vida que a gente imaginar tem frequência, né? Nessa terra tudo vibra numa frequência. E quando nós temos o nosso pensamento buscando elevar esses pensamentos, a gente está buscando também mudar essas frequências. Em Mateus 6, 22-23, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Olha só, a visão, ela vai nos trazer o quê? Ela vai nos trazer informação. Então, se você olha para coisas boas, para coisas belas, para coisas verdadeiras com cada vez mais frequência, isso vai trazendo, de fato, luz na sua mente, na sua vida. Você vai olhar cada vez mais para coisas boas e as coisas boas vão te influenciar. Só que se você está com olhos direcionados para coisas ruins, isso vai também te influenciar o seu subconsciente, o seu inconsciente. E o nosso desafio dentro desse aspecto aqui é justamente
a gente ter essa seletividade saudável a respeito daquilo que a gente vê. Então, por exemplo, se você vê notícias ruins, se você vê, como eu falei, você assiste à imoralidade sexual, se você está expondo os seus olhos cada vez mais a coisas que trazem dano psicológico, dano mental, dano físico, etc., cada vez mais você vai se afundando nisso. Portanto, se a luz em você, dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, se você só tem treva no seu corpo, o que você vai gerar, né? Nada, porque na escuridão você não consegue ver nada. E tem pessoas que realmente chegam a esse ponto de cegueira, e a cegueira é realmente algo que eu não preciso detalhar aqui, né? É algo ruim. A propaganda que tá em voga, gente, é o que é feio, é o que é depravado, é o que é errado, é a volúpia, é a violência, é o preenchimento do tempo sem propósito, e é simplesmente ou pelo dinheiro, ou pela fama, ou pelos prazeres, e a gente sabe que é preciso senso de missão, de propósito na vida. Caso contrário, a gente acaba cedendo, né? Em Romanos, inclusive, fala sobre isso. Não sejais conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se trata da gente seguir a vontade essencial que o Criador nos destina no dia de hoje. É a gente não se conformar com a forma que a Matrix, a forma que a maioria das pessoas pensam. E a gente ter equilíbrio, moderação, nós temos fé. Por mais que o sistema desse mundo ele vá pregar o conformismo e o prazer imediato, nós temos que ter em mente que é necessário a gente ter domínio próprio, a gente ter consciência. Nós somos seres dotados de consciência, nós somos seres dotados de inteligência. O Senhor nos concede isso para que a gente possa não só caminhar com livre-arbítrio, mas que nós possamos ajudar outras pessoas também a serem libertas. Eu vou trazer um versículo muito interessante aqui, que está em 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, isso aqui já resume tudo que eu tô falando, né? A gente examinar as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, tem versículos que falam para examinarmos as escrituras, mas aí já entra no contexto da gente analisar por um preceito mais profundo. Aqui significa a gente justamente olhar, o que é bom, a gente se direciona para aquilo, o que é mal, a gente se afasta daquilo. E é lógico que não é tão fácil assim eu chegar e falar isso, porque para mim também é um desafio. Mas significa que é justamente sobre sermos confrontados que a gente tem que fazer é justamente negar essa percepção conformista e até vou dizer assim, recheada de traumas, de feridas, e a gente migrar para o que de fato remete à cura, remete à fé, remete à esperança, à renovação, porque quando a gente renova a nossa mentalidade, é como se abrisse um mundo completamente diferente dos nossos olhos. O filme Matrix, né? Principalmente no primeiro, ele vai mostrar muito essa questão de separação dos mundos, né? Uma coisa antes de você despertar e outra depois de você despertar. Então, depois que você desperta, automaticamente, mesmo que gerem conflitos, mesmo que gerem aflições, porque o próprio Jesus já falou, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, você vence, mas pela persistência. Então, você continuar com consistência nesse caminho para que você possa se sentir de fato vivo, que você possa abraçar essa essência que vem do Senhor. Que a gente possa fazer um exame de consciência, que a gente possa agirmos de maneira diferente, porque é tempo de mudar, é tempo de se ajustar. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Até mais, que em paz.